Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao BMC Now. Eu sou Hanna Beltrão. Vamos juntos então acompanhar o fechamento do mercado, na companhia, é claro, do meu parceiro aí de todas as tardes, Rafael Lara, sempre trazendo informação, fazendo um giro também comigo em tempo real sobre o fechamento do mercado. São agora 4 horas e 34 minutos e a gente já começa essa edição trazendo as últimas notícias do mercado. O Ibovespa opera em queda nessa quarta-feira, enquanto os investidores repercutem os dados de emprego tanto aqui quanto nos Estados Unidos. E o dólar comercial tem nova alta e atinge novamente o patamar de R$ 5,00. E agora a gente já chama ele, né, o Rafael Lara, que sempre tem informações, ele que está sempre acompanhando como é que está o andamento do mercado. Rafa, fala pra gente como é que está o Ibovespa nesse momento. Tá certo, Hanna, boa tarde para você, boa tarde para o espectador aqui ligado na BMC News. Hanna, hoje o mercado teve de novo um dia de volatilidade ali, operando em baixa o dia inteiro, né? Teve um momento que ele chegou aos 126.500 pontos e agora nesse momento ele está numa leve queda de 0,45% aos 126.750,43 pontos. Hanna. Obrigado, Rafa. Vamos aproveitar então, né, fazer um giro internacional, começando pelas bolsas estrangeiras. Vamos ver como é que está o mercado lá fora. Só um minutinho, a gente está vendo aqui, vamos atualizar aqui, a gente atualiza, já mostra aqui em tempo real. Vamos atualizando aqui. Bolsa S&P 500, agora consegui, com alta ligeira aí de 0,14%, Dow Jones com alta também de 0,60% e Nasdaq com queda de 0,6%. Vamos dar uma olhadinha aí no dólar também, que já chegou aí no patamar dos R$ 5,00 novamente. A gente segue atualizando aqui, ó. O dólar nesse momento está com alta de 0,50%, sendo comercializado agora, caiu de novo e agora está sendo comercializado a R$ 4,98. E o barril do petróleo segue em alta também de 0,75%. E o barril está sendo comercializado a $73. Seguindo aqui com o nosso giro internacional, a empresa ExxonMobil, especializada em petróleo e gás nos Estados Unidos, anunciou a venda de seus negócios de santoprênio, um tipo de borracha utilizada na produção de carros e eletrodomésticos para a companhia petroquímica Celanese, pelo valor de $1,015 bilhões. Segundo o grupo, a negociação envolve fábricas nos Estados Unidos e País de Gales, além também de laboratórios e direitos comerciais da marca. E ainda, né, seguindo de olho no mercado lá fora, o site alemão de reservas de viagens Get Your Guide marcou expansão dos Estados Unidos, né, e com um anúncio agora de que aceita a moeda digital americana. A gente vai até os Estados Unidos com a nossa correspondente Giovanna Locatelli, que explica melhor para a gente como é que vai funcionar por lá. A empresa com sede em Berlim disse que reservou 45 milhões de passeios em 170 países até o momento. A Get Your Guide está oferecendo também atividades, atrações culturais, atrações esportivas, passeios nos principais destinos aqui dos Estados Unidos. Além do Dogecoin processado via BitPay, o site também aceita os principais cartões de crédito e também como PayPal e Google Pay, esses aplicativos de pagamento. O cofundador e CEO do site Get Your Guide, Johannes Heck, disse em um comunicado que a empresa está super entusiasmada em ingressar no mercado dos Estados Unidos. À medida que o mundo aí volta ao normal, que a economia aqui dos Estados Unidos está se recuperando gradativamente e aí as pessoas estão voltando a viajar. A Get Your Guide se junta aí a uma lista de outras empresas que já estão oferecendo pagamento com criptomoedas. O site de passagens aéreas Cheap Air e a Virgin Galactic de Richard Branson já aceita Bitcoin há algum tempo. E olhem que número interessante, 700 mil hotéis ligados ao grupo Expedia estão disponíveis por meio da plataforma de reserva Travala, que aceita 30 criptomoedas diferentes para pagamentos. O pessoal agora tem que oferecer mesmo novas opções de pagamento para ampliar aí a busca por novos clientes. Giovanna Locatelli, dos Estados Unidos, para BMC News.
E antes da gente dar, né, continuidade aqui com o nosso BMC Now, vamos acompanhar, né, ver quem está aqui no nosso chat. Eu estou vendo que o Peter Santana já está dando boa tarde, Vera Lúcia Oliveira também presente aqui com a gente, Vasconcelos, o pessoal aí que vem acompanhando a programação ao longo do dia. E você que está nos acompanhando agora, já aproveite, compartilhe o link do nosso canal com seus amigos, pessoal do trabalho, seus familiares, para que todo mundo também tenha acesso à informação de qualidade sobre o mercado financeiro. E hoje a gente também vai repercutir como é que foi o dia no mercado financeiro, também com os nossos convidados. Vamos dar uma olhadinha aqui, né, como é que a gente vai apresentar. A gente sempre tem que apresentar os nossos convidados aqui para que todo mundo fique sempre por dentro. A gente recebe hoje o Gustavo Acamini, analista da Constância Investimentos, e o analista técnico André Machado. E eles vão trazer um panorama para a gente, né, de como é que o mercado se comportou hoje e também os números que se destacaram nessa quarta-feira. E mudando agora um pouquinho de assunto, falando agora de inovação tecnológica, a fabricante de aeronaves Embraer anunciou a entrega do primeiro jato da edição limitada criada em parceria com a Porsche. O Rafael Lara traz informações sobre essa novidade, né, Rafa? Exatamente, Hanna. A entrega da primeira aeronave Phenom 300E é da edição limitada Duet, que teve a Porsche, uma das principais marcas de automóveis esportivos, na famosa Porsche, ali junta também na parceria. O modelo foi fabricado para um cliente de Fort Lauderdale, lá na Flórida, nos Estados Unidos, e de acordo com a fabricante brasileira, o modelo marca a primeira colaboração entre líderes do mercado de aviação e também, juntamente, né, do mercado de aviação com o mercado automotivo, combinando o jato executivo Single Pilot, o mais rápido e de maior alcance, com o Porsche 911 Turbo S. As fabricantes trabalharam juntas no projeto, tanto no solo quanto no ar, combinando elementos de design de forma exclusiva, visando apresentar uma experiência de viagem única para aqueles que desejam, né, algo totalmente original e consigam pagar a bagatela. Hanna. Tá certo, Rafa, obrigada. E falando agora, né, sobre Eletrobras, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou hoje em coletiva que a medida provisória sobre a capitalização da Eletrobras deve ser sancionada em breve. A MP, que abre caminho para a privatização da estatal, já foi aprovada no Congresso Nacional na semana passada, mas ainda deve passar pela sanção do presidente Jair Bolsonaro. O ministro Albuquerque afirmou ainda que não tem conhecimento de nenhuma proposta de veto contrária à medida que possa ter sido acatada por algum grupo interministerial. Um dos pontos que gerou controvérsia no texto final aprovado no Congresso foi a previsão de realização de um leilão para contratar 8 gigawatts de geração termoelétrica. Seguindo aqui com o nosso giro, eu vou chamar ele de volta, né, o Rafael Lara, que sempre tem atualizações do mercado, agora 4h42, né, Rafa? Exatamente, a notícia agora fresquinha sobre a JBS, que recebeu consentimento para adiantamento de notas seniores no exterior. Ela, né, a companhia informou hoje, nesta manhã, que recebeu um consentimento para esse adiantamento de notas seniores, com o objetivo ali de uniformizar disposições e acordos restritivos. De acordo com a empresa, os consentimentos foram obtidos para as notas seniores 7.000% com vencimento em 2026, 5.750% com vencimento em 2028, 6.750% com vencimento em 2028 também, 6.500% com vencimento em 2029 e 5.500% em 2030 da JBS Lux, JBS USA e JBS USA Food Company. O comunicado diz também que os adiantamentos entrarão em vigor somente após o pagamento de taxa de consentimento aplicável. Hanna. Obrigado, Rafa, sempre aí com muita informação para a gente. E a empresa Blau Farmacêutica anunciou também a aprovação de pagamento de juros sobre capital próprio. A fabricante de medicamentos, Blau, informou hoje que o seu conselho de administração aprovou o pagamento no valor bruto de quase 3,5 bilhões de reais. O equivalente a 19 centavos por ação. Terá direito à comissão quem estiver na base da empresa no dia 2 de julho, sendo que a ação será negociada em juros a partir do dia seguinte, no dia 3, e o pagamento será feito no dia 14 de julho. E a gente segue aqui com mais informações, agora falando sobre Magazine Luiza, que anunciou a inauguração de 23 lojas de uma só vez no Rio de Janeiro. E eu chamo o Rafael Lara também, que tem informações. Rafa, fala aí pra gente, se já tem data para essas inaugurações?
Hanna, tem sim. As lojas serão inauguradas na semana que vem, mas a data em si ainda não foi divulgada, né? Até mesmo para evitar aglomerações, afinal a gente ainda está numa pandemia. A empresa afirma que neste ano serão 50 aberturas, todas em novos pontos. Não serão aquisições de lojas, mas inaugurações construídas do zero. Será o primeiro passo para avançar em um mercado pouco explorado pelo grupo, que agora quer usar o canal digital e lojas físicas de forma integrada. Até agora, a empresa operava no estado do Rio apenas através do site e o aplicativo, no e-commerce. Um centro de distribuição com 30 mil metros quadrados, inaugurado há 4 meses em Duque de Caxias, vai abastecer a região e futuramente também abastecerá o Espírito Santo. A entrada da rede no Rio era um ponto frequentemente abordado, pelos investidores e pelos especialistas, mas a empresa dizia que ainda não era o momento de ir por esse lado. O Rio responde por 10% a 12% do varejo nacional. Na região, são fortes as redes que nasceram na capital, como Ponto e a Lojas Americanas. E a Via, a antiga Via Varejo, possui 156 lojas no estado, sendo 96 da Casas Bahia e 60 do Ponto, que era o Ponto Frio. Ao todo, o Magazine Luiza já inaugurou diversas lojas de uma só vez. Em São Paulo, por exemplo, a empresa chegou a abrir há 13 anos 50 lojas em um único dia, Hanna. Tá certo, Rafa, obrigada pela informação, que movimentou o mercado financeiro. E a companhia chinesa de aplicativos de transporte Didi captou 4 bilhões de dólares com IPO nos Estados Unidos ontem, com o preço ficando na ponta mais alta da faixa estabelecida. A Didi venderá 288 ADSs e a 14 dólares a unidade. Isso avalia a Didi em cerca de 73 bilhões de dólares numa base totalmente diluída. 29 IPOs por empresas chinesas foram feitos nos Estados Unidos nos primeiros 6 meses deste ano, captando aí o valor de quase 8 bilhões de dólares, o maior montante já registrado para o período. E a Didi foi fundada em 2012 e a Uber se tornou acionista minoritária em 2016. E o investidor que possui aplicações em títulos públicos por meio do Tesouro Direto já deve se preparar para a cobrança do único custo obrigatório que recai sobre o programa. O Rafael Lara tem mais detalhes sobre isso. Rafa, como é que essa cobrança vai funcionar? Hanna, bom, notícia agora fresquinha, sobre justamente essa cobrança que vai ser amanhã feita a cobrança pela B3 da taxa de custódia, que corresponde a 0,25% ao ano, com divisão em duas parcelas de 0,125%, 0,12%, e recai sobre o valor total aplicado pelo Tesouro. O custo é referente aos serviços de guarda dos títulos e às informações de movimentações dos saldos. A taxa é provisionada diariamente a partir da liquidação da operação de compra e, por isso, obviamente, é cobrada proporcionalmente ao período em que você mantiver o título. A taxa de custódia é sempre cobrada nos primeiros dias úteis dos meses de janeiro e de julho. O Tesouro Direto já informou por e-mail os investidores, alertando ali sobre a cobrança, com os valores que deverão ser pagos a cada instituição financeira nas quais houverem ali alguma aplicação em títulos públicos. Hanna. Valeu, Rafa. E falando sobre a reforma no Bradesco, hoje pela manhã a Paula Moraes conversou no BMC News com o Marcel Campos, analista da XP Investimentos, que falou sobre os possíveis impactos que a reforma tributária pode refletir no banco. Vamos acompanhar. Marcel, eu queria falar contigo, a gente sabe também que a proposta da reforma tributária, a gente tem falado muito sobre essa proposta da reforma tributária nos últimos dias, mas tem afetado muito a percepção dos investidores, também em relação aos bancos, O Bradesco recentemente anunciou aí juros sobre capital próprio de quase 5 bilhões de reais aos acionistas. Você acha que é possível começar a projetar ali os reflexos no Bradesco, caso essa proposta vá realmente para frente dessa forma? Sim, eu posso até te dar dados concretos de qual foi o impacto desses benefícios nos 2 últimos anos, inclusive no próprio Bradesco, foi de 13% em 2019 e 13% em 2020, pelo lucro contábil, não gerencial. Então, se você for, de maneira bem simplista, se não existisse JCP, que é o que está proposto na reforma tributária, o lucro do Bradesco seria 13% menor nos últimos 2 anos. Então, como deve ser bastante fácil de perceber, o impacto é grande. Lembrando, 13% em um ambiente onde a possibilidade de benefício fiscal era baixa, porque o lastro para você pagar JCP
que é juros sobre capital próprio, é a alíquota da TJLP, que já está bem mais baixa do que o histórico. Então, você tem, mesmo nesse ambiente de TJLP baixo, o impacto ainda era grande, desses 13% que eu comentei. Uhum. Eu estou até olhando aqui para ver como está o Bradesco agora, porque eu queria falar um pouquinho mais sobre isso. Nesse momento, a gente está com uma queda ali. Ontem teve uma queda, hoje está bem pouquinho, 0,04, ontem 0,42. Mas na semana, desde sexta-feira, o Bradesco já caiu quase 5% na Bolsa, né? E eu queria saber aí, um pouco mais aí, se você vê esse movimento talvez se estendendo por um tempo ainda um pouco maior, ou você acha que o case do banco, ele é mais resiliente, pode entregar ainda bons resultados para os acionistas nos próximos meses? Olha, eu acho que o setor bancário, no geral, as pautas não são muito positivas. Acho que você tem, tanto do lado regulatório quanto do lado legislativo, não é muito positivo. Acho que do lado legislativo, que é isso que você está falando mais, você tem alguns tópicos em imposto que são negativos. O aumento do CSLL, porque a gente sabe, os bancos pagam uma alíquota de 45%, agora possivelmente 50%, contra 34% das empresas normais. E agora, com a reforma da tributária, você ainda retira a possibilidade de baixar um pouco dessa alíquota com a JCP. Então, assim, você tem... Isso, obviamente, pressiona as ações de bancos. Eu acho que o outro ponto do regulatório é Open Banking, PIX, o Marketplace de recebíveis. Tudo isso atrapalha um pouco a visibilidade dos investidores. E é um pouco mais do que só modelagem, né? É você sentir que sempre o regulador está jogando contra, que sempre o legislativo está jogando contra o seu investimento. Então, quando você pensa em fundamentos de banco no longo prazo, você sempre tem que colocar um risco a mais ali de o que poderia vir destes fatores que são totalmente esotéricos à gestão do banco e ao mercado, que pode eventualmente atrapalhar o seu investimento. Sobre o Bradesco especificamente, a gente acha que é um dos bancos mais defendidos e melhores administrados. A gente vê o negócio de seguros dele, que é 1/3 do lucro, como sendo muito positivo. Ele é pouco disruptado hoje, ele é muito saudável no longo prazo, a nossa visão. Além disso, ele tem uma diversificação de receitas muito grande e positiva, e o Bradesco, na nossa visão, é o banco que mais está cortando custos nos últimos anos e que tem possibilidade de cortar mais custos no médio prazo. Isso é muito bom, porque o setor está se digitalizando e está precisando cortar custos, então ele é o cara que mais tem espaço para fazer isso. O Bradesco, há pouco tempo atrás, tinha 4.500 agências, está fechando muito, e isso vai ajudar ele a se manter eficiente, se manter uma boa rentabilidade. Acho que do lado da receita ele é mais defendido, do lado de custos ele tem mais a queimar. E o Conselho de Administração da Klabin divulgou hoje que vai investir 342 milhões de reais na expansão da produção. Nesse total, 125 milhões de reais vão ser desembolsados ainda neste ano e o restante em 2022, no ano que vem. A companhia destaca que 251 milhões de reais serão direcionados para o aumento da capacidade de conversão de papéis em embalagens. O planejamento inclui a instalação de 2 novas impressoras nas unidades de Betim, em Minas Gerais, e uma em Goiânia e no estado do Pernambuco, além de uma nova linha de sacos para miscelânea em Lages, em Santa Catarina. De acordo com a Klabin, os demais projetos estão distribuídos em todos os segmentos de atuação da companhia e focados substancialmente na otimização de custos. E a Klabin também informou ainda que o baixo investimento em relação à geração de caixa esperada desses projetos faz com que a implementação contribua para a aceleração da desalavancagem da companhia no atual ciclo de crescimento. Seguindo aqui com o nosso giro, são agora 4h53. Antes da gente chamar o nosso primeiro convidado, vamos saber como é que está a Bolsa nesse momento, Rafa?
Hanna, bom, nesse momento eu até atualizei aqui o nosso índice aqui, né, para a gente dar uma olhada direitinho. Nesse momento a Bolsa ela opera numa leve queda ali de 0,33%, né, aos 126.906,35 pontos. Hoje no dia, a ação que de novo chamou atenção, né, a gente já tinha falado dela esses dias aqui no BMCenal, o Banco Inter aí subindo hoje quase 6% e disparado aí a ação mais importante aí do dia hoje, né, com uma alta de 5,87%. Depois vem PetroRio em segundo lugar com uma alta de 3,16%, Cyrela com uma alta de 3%, Iguatemi, que ontem tinha sofrido, né, no índice Bovespa, subindo hoje 2,67% e Petrobras com uma alta de 2,29%. Já no nosso querido Z5, né, que a gente tanto brinca aqui, as maiores baixas do dia, né, B2W com uma queda de 3,60%, Cogna Educação com uma queda de 3,34%, Lojas Americanas com uma queda de 3,15%, WEG com uma queda de 3%, né, aproximadamente, e Magazine Luiza com uma queda de 2,54%. Vamos ver se vai se manter assim até o fim do programa. Hanna. Valeu, Rafa. Vamos dar continuidade, então, aqui com o nosso BMCenal. A gente recebe agora o Gustavo Acamini, analista da Constância Investimentos, para comentar o cenário do mercado nessa quarta-feira. Gustavo, primeiramente, seja muito bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado aqui pelo espaço novamente. Vamos começar então, Gustavo, fique à vontade, sinta-se em casa, pode falar o tempo que você achar necessário aí, fazer as suas considerações. Vamos começar então, né? Hoje a gente viu, né, que as ações da PetroRio dispararam, né, no pregão, se firmando como uma das maiores altas do dia. Eu queria saber como é que você pensa, né, em relação a esse papel da empresa, como é que ele deve se portar aí nos próximos dias? Hoje foi um dia marcado aí pela melhora de algumas das commodities, né? O preço do petróleo vem se recuperando, dado uma aceleração da economia em várias partes do mundo, né? Com essa crise sanitária sendo aí aos poucos sanada, está tendo uma retomada também. Tá certo. E agora ainda, né, falando sobre o setor de petróleo, as ações da Petrobras também operaram em alta após a petrolífera ter vendido cerca de 11 bilhões em ações da BR Distribuidora, mesmo já tendo deixado o controle. Queria saber um pouquinho sobre isso. Oi, desculpa, cortou aqui. Opa, então, vou fazer o seguinte, o Rafael Lara tá me chamando aqui, tá pedindo para eu passar a bola para ele, o Rafa tem sempre perguntas aqui, a gente dá continuidade no nosso BMCenal. Vai daí, Rafa. Tá certo, novamente seja muito bem-vindo, Gustavo, aqui no nosso programa. Gustavo, eu acho que como caiu, acho que é importante, né, pro consumidor aqui, né, pro investidor que está assistindo, você dar aí a sua opinião sobre as ações da PetroRio. Então, agora se você quiser responder aí a pergunta, né, o que você acha que como o papel deve se portar aí nos próximos dias, enfim, sobre a PetroRio aí, que hoje disparou, né, no nosso pregão aqui de quase mais de 3%. Então, as ações da PetroRio, assim como algumas outras também, mas ela em específico mais, né, tem se aproveitado aí do aumento do preço de petróleo, né? Várias economias aí pelo mundo têm retomado a atividade econômica, né? Mais gente aí andando de carro, por exemplo, e tem puxado essa demanda pelo petróleo e fazendo com que esse preço do petróleo venha se sustentando, né? Então, uma companhia que está tão exposta ao preço como a PetroRio, né, que atua em exploração e produção, né, ela é bem sensível a isso e também acho que tem colaborado bastante nos últimos dias. Então, daqui para frente vai ser isso, né? Eu acho que muita gente também atenta nesse lado, né, do lado da demanda de petróleo e como isso tem afetado preços e, consequentemente, a PetroRio. Tá certo. E agora, ainda falando ali sobre o setor, né, de petróleo, as ações da Petrobras hoje operaram em alta, né, após a petrolífera ter vendido cerca de 11 bilhões em ações da BR Distribuidora, mesmo já tendo deixado, né, o controle da empresa em 2019. Quanto que você acha que tem espaço para uma disparada das ações com essa história da BR Distribuidora? Acho que do lado da Petrobras primeiro, né, ela está num processo de desalavancagem ainda, né, e com a
esse processo de venda das refinarias e agora em adição também a saída por completo da BR Distribuidora, né, isso tem acelerado esse processo aí de desalavancagem, né, de diminuir o endividamento ali da Petrobras e possivelmente até batendo o que no começo do ano eles tinham como meta, né? Então isso é bem relevante porque isso acaba influenciando outras coisas, né? Ela permitir que ela faça mais investimentos de maneira mais rápida ou até mesmo num futuro até começar a distribuir ou retornar isso para o acionista de alguma outra maneira, né? Ela tem muito por crescer ainda, ela tem ainda bastante investimento para ser feito, então isso realmente ajuda a trazer um conforto para esses investimentos serem acelerados, né? E do lado da BR Distribuidora, eu acho que adiciona mais na questão de governança e no Wilson Ferreira ter mais conforto ali na tomada das decisões, né? Agora que ela virou corporation, né? A BR Distribuidora, né? Então, ele já tem feito um trabalho relevante ali em corte de custo e despesa, vai continuar fazendo, e isso ficou bem explícito no roadshow agora, né, da venda da participação da Petrobras, e ela tem margens muito boas e tem essa parceria com lojas americanas, ela tem várias iniciativas ali e muito dinheiro para o futuro, né, muita geração de caixa que ela deve utilizar, inclusive, para transicionar para outros tipos de energia, né. Então, também, acho que também é algo legal também para a BR Distribuidora. Tá certo. E, Gustavo, entre os assuntos da semana, a gente teve os papéis da Gerdau, né, GGBR4, que hoje caíram mais de 2%, até pegando aqui o dado mais fresquinho, né, agora ele opera ali numa queda de 2,38%, somando uma queda de mais de 10% no último mês. O que você pensa sobre os papéis da empresa? O investidor deveria ficar preocupado em relação a eles? No caso da Gerdau, acho que tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo nos últimos dias, né? Uma delas é que, assim, do lado positivo, né, você teve o plano de infraestrutura do Biden, que, dado que a Gerdau ela tem ali uma parte do seu negócio exposta ao mercado americano, faz sentido que tenha ali uma oportunidade de crescer mais lá fora. Então, isso do lado positivo aconteceu. Agora, do lado negativo, tem vários questionamentos por parte lá de oficiais chineses do preço do minério de ferro e do aço, e tem algumas medidas lá de contenção de poluição, né? Criando bastante ruído a respeito do que vai ser esse preço no futuro, né? Então, juntando isso ainda com essas questões ali de juros sobre capital próprio, dividendo, e a relação ali entre Gerdau, siderurgia, entre holding, empresa operacional, e como fica essa relação dela e a utilização de juros sobre capital próprio e tributação sobre dividendo, acabou também gerando esse ruído, né? Porque ela também pode sofrer aí, nesse caso, com essa reforma tributária de maneira relevante, né? E como ainda está muito no começo, né, agora é o pior momento, né, porque você não tem nem como estimar direito qual vai ser o impacto, porque acho que a maioria das pessoas espera que haja aí um número significativo de alterações aí na reforma tributária. Então, o que justifica essa queda são essas questões, né? Tá certo. E, Gustavo, outro papel que chama a atenção é o da Eletrobras, que tem caído mais de 7% nos últimos 5 dias. Você acredita que a MP acabou tendo ali um efeito negativo para o mercado e para os investidores? Não é que teve efeito negativo. Eu acho que, assim, o que aconteceu é que tem até um certo jargão que o pessoal fala no mercado, né, que quando ocorre o fato, as pessoas vendem, né? Cria-se aquela expectativa até acontecer. Compre no bato, compre no bato, venda no fato. Então, acho que teve um pouco disso. E daí, aí é especulação minha, né? Porque é difícil saber a opinião do mercado como um todo, né? Mas
tem outras questões que envolvem agora a privatização da Eletrobras que vão além da parte política para conseguir ser passada, que essa etapa foi vencida, né? Você tem, por exemplo, você vai ter que separar a eletronuclear e Furnas, né, da Eletrobras, né, antes de ela ser capitalizada pelos investidores na Bolsa. Então, aqui a qual valuation vai ser feito a Angra 3, por exemplo, que ainda precisa ser feito um monte de investimento e é mais difícil você fazer essa avaliação financeira, né? Como é que vai ser esse processo de capitalização, né? Qual que vai ser o valor, qual que vai ser a dinâmica da oferta, né? Então, tudo isso ainda não se sabe, né? Então, dado que esse processo vai correr aí ao longo dos próximos meses, ainda tem bastante tempo para correr, né? O pessoal estima que seja uma oferta lá para o final do ano, então acho que acabou meio que desencantando um pouco. Acabou acontecendo esse compra no boato, vende no fato. Tá certo. Valeu, Gustavo. Vou passar aqui a bola para a Hanna. Hanna, vai daí. Tá certo. Ó, a gente faz uma pausa rapidinho aqui na nossa conversa com o Gustavo Acamini para fazer o nosso giro de notícias. A Intelbras informou que o seu centro de distribuição localizado em Jaboatão dos Guararapes, no estado de Pernambuco, entrou hoje em operação, sendo a primeira unidade da empresa na região Nordeste. De acordo com a companhia que abriu seu capital em fevereiro deste ano, foram investidos 20 milhões de reais na nova filial. Uma outra unidade prevista para começar a funcionar no primeiro trimestre do ano que vem já está em construção na cidade catarinense de Tubarão. Seguindo aqui com o nosso giro, a CSN Cimentos anunciou acordo para adquirir o controle da Elizabeth Cimentos e da Elizabeth Mineração do Fundo Farallon. O Rafael Lara tem mais detalhes, né, sobre essa aquisição, né, Rafa? Exatamente, Hanna. Um negócio que foi avaliado em pouco mais de R$1 bilhão envolve pagamento em caixa, aporte de capital e assunção de dívidas. A companhia destacou que o fechamento da operação está sujeito a condições precedentes usuais em operações ali, né, dessa natureza, inclusive, entre elas, né, a aprovação por parte das autoridades concorrenciais. A empresa informou que a aquisição das sociedades adiciona ali uma capacidade produtiva para a CSN Cimentos de 1,3 milhões de toneladas por ano, com equipamentos ali mais modernos, além de substanciais reservas de calcário de alta qualidade. São esperadas relevantes sinergias operacionais ali, né, logísticas e também gestão e comerciais, com espaço para evolução de mix de produtos e expansão na base dos clientes. Hanna. Obrigado, Rafa. E a Ambipar anunciou também que adquiriu a companhia americana EMS. O valor da operação não foi revelado, mas a companhia, que é focada em emergências ambientais e remediação do solo, possui 3 bases operacionais, tendo faturado $3 milhões no ano passado. Ela possui bases, né, operacionais em Nova York, Pensilvânia e Carolina do Norte, nos Estados Unidos. A Ambipar destaca que essa é a sua 6ª aquisição na América do Norte, em linha com o plano, alinhada, né, com o seu plano de expansão, alcançando presença em 8 estados nos Estados Unidos. O plano de expansão global da Ambipar, que levou os serviços de atendimento emergencial a 16 países da América do Sul, América do Norte, Antártida, África e Europa por meio de crescimento orgânico e M&A, tornando o segmento de responsabilidade referência global nesse setor. No total, já são 14 aquisições após o IPO. E agora, né, são 5 horas, na verdade, 5 horas e 7 minutos, né? O mercado financeiro está fechando aí, pelo menos aqui no Brasil já fechou. Vamos saber como é que tá aí, né, Rafa? Vamos saber como é que o Ibovespa fechou nessa quarta-feira? Hanna, exatamente. O Ibovespa, né, nesse momento são 5 horas e 6 minutos. Obviamente, ainda tem o aftermarket, né, que os índices ainda demoram para serem posicionados, mas nesse momento a gente tem uma noção de como ele fechou. E agora ele opera ali na casa, ali numa queda de 0,38%, 126.843 pontos. Hoje ele chegou ali numa mínima de 126.199 pontos e uma máxima de 127.323 pontos. Então o mercado ali é um pouco mais de queda, né, do que os últimos dias, né?
Ele estava na semana passada numa forte alta ali com a aceleração da vacinação, mas aí veio o comunicado do OMS logo na segunda-feira, né, falando sobre o uso de máscaras, né, em países que já estão com a vacinação avançando por conta da variante Delta. E isso acabou, parece que deu um baque ali no Ibovespa nessa semana. Entre as maiores altas, hoje tivemos realmente Banco Inter ali fechando com uma alta de 5,78%, PetroRio com alta de 3,06%, Cyrela com alta de 3%, Iguatemi com uma alta de 2,67% e Petrobras com uma alta de 2,06%. Já entre as maiores baixas, temos ali a B2W com uma queda de 3,80%, Cogna com uma queda de 3,56%, WEG com uma queda de 3,06%, Lojas Americanas com uma queda de 2,88% e também a Magazine Luiza com uma queda de 2,40%. Daqui a pouco a gente vem então com a nossa análise setorial para a gente entender como realmente se movimentou esse mercado, né? Que quando a gente está numa queda de 0,4%, 0,3%, isso é praticamente neutro. Então a gente gosta de ver aqui na BMC a divisão setorial para ver o que está subindo mesmo, o que caiu de vez, e a gente traz daqui a pouquinho para quem está ligado aqui no BMC Now, né, Hannah? É isso aí, Rafa, sempre com as atualizações aí do mercado pra gente. Vamos voltar então, né, com a nossa conversa aqui com o Gustavo Acamini. Gustavo, na última vez que você veio, né, que você conversou aqui com a gente no BMC Now, a gente falou sobre os ciclos, sobre o ciclo do setor de commodities, né, sofrendo com a interferência chinesa. Queria que você falasse, então, como é que você avalia esse setor agora? Você acha que o investidor pode ainda surfar em uma nova onda? Vamos lá, né? Como está o setor de commodities agora, né? Ele está sendo muito afetado aí, como você mesmo disse, dos oficiais chineses interferindo mais, porque não é de interesse deles que se mantenha esse volume, esse preço alto das commodities, né? Eles são importadores líquidos aí de inúmeras commodities, né? Importam no mundo inteiro várias commodities, então eu acho que eles fizeram esse choque realmente para acabar um pouco com uma tendência aí mais especulativa. E também tem um processo ali de mais preocupação ambiental, né? Inúmeras notícias aí que têm sido reportadas ali de cidades ali com nevoeiro, né? E melhorar essa questão. E dado que a China, então, é o grande comprador de tudo isso, né, acho que todo mundo tem que ficar sempre de olho de como está essa dinâmica na China. Outro ponto a ser observado é que, geralmente, quanto maiores os juros globais, as principais referências de juros globais, menor é o preço das commodities, né? É comum ter essa relação de quanto maior for os juros no mundo, né, é mais caro para as empresas reempregarem dinheiro, né, tomar dinheiro emprestado para ser utilizado, né, na produção dos commodities. Então, essas notícias ali de possível adiantamento no aumento de juros, né, de ser um movimento mais antecipado do que sinalizam alguns bancos centrais, também pode afetar o preço de commodities, né. Acho que daí, voltando aqui para a Bolsa Brasileira, né, como é que a gente tem, o que tem ali para ficar de olho, né. Então, essas questões chinesas afetam muito a Vale, né, as empresas de cirurgia, todas, né, e as empresas agrícolas, o preço já caiu bastante ali, perderam todo o ganho que tiveram no ano, né, o preço do milho, soja, milho com quebra de safra, então é importante também ficar de olho nisso e no câmbio, né, então tudo isso que eu disse e adicionar aqui o fator câmbio, né, para os exportadores, né, eles têm todas as empresas de commodities têm como a maior parte, na verdade, né, o mercado de exportação, né? Então é importante que olhe sempre também essa razão do câmbio, né? Tá certo, ó, vou passar a bola aqui para o Rafael Lara, que já está me chamando. Rafa, que tem sempre pergunta aí na manga. Rafa? Exatamente, Gustavo, eu sei que você gosta bastante de acompanhar o papel da CCR. Veio hoje agora uma notícia, né, às 4h59,
que o governo de São Paulo assinou um acordo com o grupo CCR para investimentos de 2 bilhões e 300 milhões em obras e melhorias na rodovia do estado de São Paulo, né? De acordo com o governo, é o maior acordo celebrado no programa de concessões de rodovias de São Paulo. Só que eu estava dando uma olhada no papel da CCR e esse ano, né, no acumulado do ano, ele tem ali uma alta, ligeira alta, né, de 1,28%. Eu queria que você contasse um pouco sua visão sobre o papel, né, se pode ser uma boa, se é um setor que te agrada ou não, enfim. Eu vou falar um pouco a respeito do geral, né, e depois especificamente dessa notícia, né. A CCR é uma empresa que ela tem 70% da receita do negócio dele é de rodovias, né, e o resto em mobilidade urbana, né, trem, VLT, metrô, e uma outra parcela menor ali em aeroportos, e que agora, recentemente, ela ganhou alguns editais ali que tinham sobre aeroportos, que vai tornar esse um negócio bem relevante. E tem uma parte também da Dutra, né, que é um ativo super relevante para eles, que vai ser renovado. Terá o leilão futuro e ela é favorita para conseguir ganhar esse leilão. E além disso, teve essa notícia, né? O que acontece, né? A empresa ela tem uma exposição importante em São Paulo, né? Com as rodovias de São Paulo, né? Você tem um regulador estadual que gerencia todas essas questões de como a empresa é remunerada, né? Do valor dos pedágios, e uma questão já de muitos anos era a questão do contrato que eles tinham ali com a Autobahn Via Oeste e SP Vias. E daí o que acontece, né? Tinha ali uma disputa, né, entre o regulador estadual e a empresa, né, que já se acumulava por anos, né? Então esse sempre foi um problema, porque caso eles vencessem essa disputa, era um valor muito relevante do valor da ação atual, e nos últimos meses foram tendo sinais ali de que o regulador e o governo do estado de São Paulo estavam dispostos a negociar. Só para entender um pouco dessa disputa, assim como inúmeros estados aí brasileiros, eles não têm muita folga de caixa, então a solução que eles conseguiram lá foi uma extensão de prazo, né, dessas rodovias, né? E daí, para falar um número assim de mercado, né, não um número meu, para dar uma noção ali dessa ordem de grandeza, né, pode valer lá entre 6 e 8 bilhões de reais esse ajuste contratual, né, em que, enquanto por um lado troca lá os reajustes deles de GPM para IPCA, em contrapartida eles fazem investimentos, né. Então, dado que isso ocorreu agora, depois de muitos anos de disputa, eles estão com um balanço bem forte para poder se desenvolver ainda mais e crescer ainda mais, dado que você tem ali mais de 700 bilhões em projetos de infraestrutura que podem acontecer aí pelos próximos anos, né? E ela sendo uma referência no mercado. A gente está otimista. Tá certo. Muito obrigado pela sua análise aí do papel. Hanna, vai daí. Obrigado, Rafa, Gustavo, né? Vamos lá, só para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo de hoje. Queria que você deixasse aí as suas considerações finais para os nossos telespectadores em relação ao mercado dos próximos dias, semanas. Eu acho que os principais pontos ali são do lado externo, né? A Bolsa Brasileira tem bastante commodity, né? Então, como a gente falou bastante aqui, de China, de juros nos Estados Unidos, e aqui no cenário local, do lado econômico, ver como vai o andamento dessas reformas, né? E a vacinação. No lado da vacinação, eu acho que as pessoas já meio que incorporam nos preços das ações, né? Que ela vai avançar num ritmo bom. E daí no lado do político, que é bem certo, né? A gente tem ali a eleição daqui 1 ano e pouco,
dá para notar pela CPI do Covid e pelo andamento das reformas que já se antecipou esse movimento, né? Então, olhar em quão difícil vai ser passar essas reformas, né? Quanto atrito que o governo federal vai estar sofrendo. Tá certo então, Gustavo. Obrigada aí pela sua participação novamente aqui com a gente no BMC Now. Espero que você volte mais vezes também aqui com a gente. Eu que agradeço. Uma boa tarde. Boa tarde, obrigada. Vamos seguir aqui, né? Agora a gente segue atualizando sobre o mercado financeiro de hoje. Agora a gente vai voltar com o Rafael Lara, que já tem aí a lista, né? A movimentação dos setores da Bolsa, não é isso, Rafa? Fala, Hanna, exatamente. Bom, aqui a gente pegou uma fotografia ali para você ver como é interessante o mercado, né? Era por volta das 4h55 da tarde e naquele momento todos os ativos estavam ali com retorno de 0,31%, que no caso aqui pouco importa, porque o que realmente importa aqui é a movimentação dos setores. Então, no momento que a gente pegou a fotografia ali, se a gente puder analisar, os setores financeiros tiveram um retorno ali forte de 2,11%, o setor de energia também ali com uma alta de 1,28%, só que bens de consumo, industriais, né, os serviços de utilidade pública, atendimento à saúde, todos caindo ali mais de 1%, né? Ali, agora, com produtos básicos de consumo, imóveis, serviços de comunicação e materiais e tecnologia da informação, tiveram hoje um dia um pouco mais neutro, né? A gente está geralmente acostumado a ver realmente ali, né, uma movimentação mais forte, só que hoje tiveram ali, né, por volta do 0,15% de queda, ou 0,55%, ou até mesmo o setor de materiais que foi praticamente na neutralidade, né, com uma queda de 0,02%, imóveis com uma alta de 0,89%. Realmente bastante interessante a gente dar uma olhada nessa divisão setorial, né, Hanna? É isso aí. E ainda falando, né, sobre esse assunto, né, com uma crise hídrica enfrentada pelo país e a queda do nível dos reservatórios de hidrelétricas, a conta de luz terá uma taxa extra ainda mais elevada no mês de julho. O aumento da bandeira tarifária vermelha, patamar 2, vai representar uma alta de 5,45% na conta do próximo mês, na comparação com o mês de julho. E ela pode ficar ainda mais cara nos próximos meses. Vamos acompanhar na reportagem. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou o reajuste na bandeira tarifária vermelha patamar 2 já para as contas de julho. A cobrança passou de R$ 6,24 para R$ 9,49 a cada 100 kW consumidos, uma alta de 52%. Segundo a ANEEL, o acionamento, além do previsto de usinas termoelétricas para garantir o fornecimento de energia em 2021, vai custar R$ 9 bilhões aos consumidores. De janeiro a abril deste ano, o uso emergencial dessas usinas já custou R$ 4 bilhões e 300 milhões de reais. O funcionamento das bandeiras tarifárias é simples. As cores verde, amarela ou vermelha, patamares 1 e 2, indicam quanto a energia vai custar. No entanto, a crise hídrica fez o governo acionar o uso de energia termoelétrica mais cara e poluente. A energia elétrica é um dos itens de maior peso na inflação oficial, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, respondendo por 4,24% da cesta de consumo. O teto da meta de inflação deste ano está em 5,25%. De acordo com dados da Agência Nacional de Águas, 67,2% do consumo hídrico nacional ocorre no agronegócio por meio de irrigação. Outros 11,1% da água são usados para a criação animal, 9,5% pela indústria e apenas 8,8% para abastecimento urbano. E antes de dar continuidade aqui com o nosso BMC Now, já queria pedir para o pessoal já mandar perguntinhas ali no nosso chat. Daqui a pouquinho a gente recebe, né, o nosso analista técnico André Machado, que vai fazer um panorama do dia aí do mercado financeiro, né, Rafa? Exatamente, Ana. O grande e famoso também, Ogro de Wall Street, né, estará com a gente hoje aí, dando seu guarda-graça aí, dando toda a sua análise técnica. Eu já estou bastante ansioso, viu? Já estou até pedindo aqui para a produção mandar uma pipoquinha aqui, sentar e a gente vai acompanhar junto a análise técnica aí do professor André, né, Hanna? É isso aí, vamos seguir agora com o nosso giro de notícias. O aplicativo de conversas WhatsApp confirmou que todos os usuários no Brasil agora podem usar a função de transferência de dinheiro. Rafael, conta aí pra gente essa novidade.
Exatamente, Hanna. Esse daí é o famoso serviço WhatsApp Pay, né? Inclusive já tem até propaganda na TV. O Facebook, que controla o WhatsApp, informou que apenas algumas pessoas tinham acesso e faziam pagamentos. Aqueles que recebiam eram convidados automaticamente. Agora, qualquer pessoa que tiver o aplicativo pode fazer a transação, mas por enquanto só funcionam entre pessoas físicas. A novidade foi lançada no início de maio, mas a liberação para as pessoas foi gradual, né? Não são cobradas taxas pelas transferências realizadas, mas há um limite para o envio e recebimento de dinheiro pelo aplicativo, que se dá ali por em torno da casa dos R$1.000 por transação. Para usar o recurso é preciso ter uma conta bancária com cartões de débito, pré-pago ou combo com as bandeiras Visa ou Mastercard. Cartões de crédito não são válidos, Hanna. Tá certo, Rafa, obrigada pelas suas informações. E o leilão de transmissão organizado pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, terminou com 5 lotes de ativos arrematados. Os lotes com 510 quilômetros de linhas e subestações em 6 estados foram contratados por R$1,3 bilhão em investimentos. Entre os vencedores, a Energia levou o lote Tocantins, a EDP Brasil arrematou o lote Acre e Rondônia, a chinesa Xangai arrematou o lote Rio de Janeiro e a MES Energia adquiriu o lote Mato Grosso do Sul e São Paulo. E a limitação do uso da declaração simplificada na proposta do governo para a reformulação do imposto de renda de pessoa física pode afetar negativamente a renda de cerca de 2 milhões de contribuintes. E eu chamo novamente o Rafael Lara, que tem mais detalhes para a gente. Rafa, fala aí para a gente quantas pessoas dependem, né, dessa declaração. Pelo menos 17 milhões de pessoas usam esse desconto padrão para pagar menos imposto, Hanna. Pelo projeto do Ministério da Economia, encaminhado ali na semana passada ao Congresso, quem ganha acima de R$40 mil por ano não poderá mais utilizar a declaração simplificada. A justificativa da equipe econômica para a mudança é que o desconto foi criado para facilitar ali o preenchimento da declaração numa época em que o documento era feito apenas em papel. Na prática, o governo tem um ganho de receitas com a medida que será utilizado, né, para compensar em parte a perda de arrecadação com a correção da faixa de isenção de R$ 1.900 para R$ 2.500 e das demais faixas de renda na tabela ali, né, as faixas ali que foram corrigidas, né, nesse projeto proposto. Quem tiver uma renda entre R$40 mil e R$66 mil vai perder o benefício do uso da declaração simplificada, mas se esse contribuinte tiver um plano de saúde dependentes, terá ali, né, uma perda que deverá ser neutralizada na declaração. Hanna. Tá certo, obrigado, Rafa. E a venda interna em volume de químicos de uso industrial caiu 4,4% em maio, segundo a ABIQUIM, Associação Brasileira da Indústria Química. As vendas recuaram nos últimos 2 meses e a queda de 4,4% é em relação ao mês anterior, ao mês de abril, que também teve recuo de 12,4%. Já a produção, conforme a ABIQUIM, teve aumento de 4,9% em maio deste ano e de 3,1% em abril em relação aos meses imediatamente anteriores. E agora a agência Nacional Gás amplia a fatia de mercado após comprar a Liquigás. O Rafael Lara tem mais informações aí sobre essa aquisição, é isso, Rafa? Exatamente, Hanna. A distribuidora informou que espera aumentar em 25% o faturamento em 2021 para R$8 bilhões, depois de absorver parte da participação da antiga subsidiária da Petrobras. Com o portfólio mais robusto, a companhia vai investir cerca de R$120 milhões nos próximos anos para modernizar e ampliar as suas bases ao mesmo tempo e que se prepara, né, para começar a importar o derivado, em meio ali à abertura do refino no Brasil. A compra da Liquigás permitiu à Nacional acelerar o crescimento. A integração dos ativos adquiridos foi concluída em maio deste ano. Líder do mercado no Nordeste, a companhia fortaleceu a presença nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul e viu ali sua participação no mercado brasileiro subir de 18,5% para 22%. No embalo da aquisição concluída em dezembro do ano passado, a empresa ampliou de 38 para 55 o número de bases de distribuição. Hanna.
Obrigado, Rafa. A taxa de desemprego no país foi de 14,7% no trimestre fechado em abril, 0,4 ponto percentual acima do trimestre encerrado em janeiro. A informação foi divulgada pelo IBGE, que informa que, com isso, o número de desempregados teve alta de 3,4%, com mais 489 mil pessoas desocupadas. No total, 14.800.000 pessoas seguem buscando um trabalho no país. A taxa e o total de desempregados mantêm um recorde registrado no trimestre encerrado em março, o maior desde o início da série iniciada em 2012. E ainda falando, sobre a reforma tributária, hoje a Paula Moraes conversou no BMC News com o Rui das Neves, nosso telespectador, investidor e incorporador, que fez uma análise para o investidor durante as mudanças da reforma. Vamos acompanhar. Agora há pouco o Gustavo Cruz acha que ela não passa, tá? Ele acabou falando isso, não sei se você estava ouvindo, mas eu queria saber a sua análise aí com essa proposta, os impactos delas para os fundos e para os investidores, Como que está esse outro lado? Sim, eu acho que as ações, elas sofrem menos que os fundos imobiliários, tá? E os investidores antigos, esses sim estão sofrendo. Mas a gente tem que lembrar também um detalhe, que pode ter uma queda grande, até por excesso de liquidez, as pessoas saindo, tá? Já que nós estamos com uma turbulência política, financeira, e esse risco de Selic subir mais, até o Tesouro Direto de longo prazo, que é a maior referência dos fundos imobiliários, pode subir, a curva pode ficar mais acentuada. Então, e o ticket normal dos investidores pós-eleição ser muito pequena, tá? Em cima do boletim da B3 de 2020, porque o 2021 não falou quase nesse tema, o ticket médio estava em R$6.000. Então demonstra que a maioria dos novos investidores é pessoas que estão começando mesmo de investimento, não é aquele pessoal da antiga. Então, quem está perdendo mesmo é esse pessoal mais novo. Porque o pessoal mais antigo, pelo preço médio menor, estão focados mais em renda, patrimonial não há nenhum problema, é mais a renda que vai perder a proposta 15%, tá? Os novos estão perdendo as duas coisas, E olha, não houve nenhuma surpresa, porque desde 2015 ainda era outros partidos, foi trocando de governos e sempre esse fantasma vai e volta. Então não é surpresa para os mais antigos, talvez os mais novos, que talvez não tenham calculado um gerenciamento de risco melhor, esses sim é que estão com maior sofrimento. Mas a indústria não vai acabar. Ao contrário do que muita gente diz, acabou os fundos imobiliários, ninguém vai querer mais. Não, isso eu não concordo. Eu acho que tudo se ajusta, lógico, um preço caro, mas se ajusta. Moedas digitais, a gigante de pagamentos NCR, que desenvolve equipamentos como caixas eletrônicos, máquinas de cartão e também leitores de códigos de barra, vai levar Bitcoin e outros criptoativos para 650 bancos nos Estados Unidos. De acordo com o contrato, bancos e cooperativas de crédito agora poderão oferecer a seus clientes a negociação de criptomoedas por meio de aplicativos móveis desenvolvidos pela NCR, sem se preocupar com obstáculos regulatórios, como acontecia no passado, quando a maioria dos bancos evitavam oferecer serviços ligados a criptoativos ou empresas de investidores no setor, com exceção, é claro, de alguns gigantes como Wall Street, Vamos falar aí então com Rafael Lara, voltando a falar sobre criptomoedas, assunto preferido do Rafa, que entende tudo, sobre esse setor. Rafa, fala aí pra gente como é que tá a cotação do Bitcoin agora. Hanna, hoje o Bitcoin está operando ali com uma queda de 3,18% aos R$ 175.197.
Hoje ele chegou numa mínima de R$ 170.877, uma máxima de R$ 179.502, quase R$ 180 mil. Mas o que chamou a atenção hoje no mundo das criptomoedas foi que o atleta brasileiro, o ex-atleta brasileiro, Ronaldinho Gaúcho, também conhecido por muitos aí, amantes do futebol, como o ser humano mais aleatório do planeta, anunciou ali ele foi garoto propaganda da criptomoeda da Atari lá no Japão. Ele estava fazendo propaganda lá da Atari Token, uma criptomoeda ali, que lembrando que o próprio Ronaldinho Gaúcho já lançou a sua criptomoeda, quando quem tentou, quer dizer, lançar a moeda digital dele, não sabe se vai dar certo ou não vai, que era Ronaldinho Coin Soccer. Hanna. Tá certo, Rafa sempre atualizando a gente aí sobre esse mercado das moedas digitais. Mas antes da gente chamar o nosso próximo convidado, o analista técnico André Machado, eu quero dar uma informação aí que acabou de chegar para a gente. A Microsoft e o Google encerraram uma trégua de quase 6 anos que impedia disputas abertas entre as duas rivais. As duas companhias haviam chegado a um pacto em comum em 2015 para pôr fim a uma batalha que vinha sendo travada já nos tribunais. O pacto, porém, venceu em meados de abril e os dois decidiram não estendê-lo. A decisão agora chega no momento em que as agências reguladoras pelo mundo pretendem contestar práticas que podem ter atrapalhado as principais empresas de tecnologia em seus mercados e coibindo uma competição mais aberta. E agora sim, agora são 5h33, a gente dá continuidade aqui com o nosso BMC Now, a gente recebe ele, o nosso segundo convidado do dia, o analista técnico André Machado, que vai fazer a leitura aí dos números com a gente. André, primeiramente, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui no BMC Now. Boa tarde, muito obrigado aí pelo convite para estar mais uma quarta-feira aqui com vocês, falando um pouquinho de análise técnica. Dizem que é uma ciência, também dizem que é uma arte. Eu acredito que é um pouquinho dos dois, mas é algo apaixonante aí e é uma ferramenta bastante precisa aí para quem sabe utilizá-la. Com certeza, já vou pedir para o pessoal já mandar, perguntinha aí no nosso chat para o André analisar aqui. André, a casa é sua agora, pode compartilhar a sua tela e vamos já começar vendo aí Ibovespa, como é que se comportou. Ibovespa, deixa eu já colocar aqui, compartilhar, pronto. Ok? Estamos aqui com o Ibovespa. Bom, galera, o Ibovespa infelizmente, ele deu uma descolada aí, conforme vocês estão acompanhando nos últimos dias, Ele deu uma descolada aí das bolsas americanas, que vem cravando recordes sobre recordes dia após dia, apesar de serem recordes muito efêmeros, A gente teve, por exemplo, nesses últimos 2 ou 3 dias, a gente vai ver já, a gente teve aquelas manchetes, Bolsa Americana fecha com mais um recorde, aí você vai ver a cotação subiu 0,03%. Literalmente, esses foram 2 dias de altas, onde tivemos novos recordes, mas não sei se dá para chamar 0,03% de recorde, tecnicamente é um recorde, subiu, fechou acima do último fechamento histórico, mas a gente vê uma fragilidade grande nas bolsas americanas, e a gente tem uma correlação muito forte, só que, infelizmente, nós agora estamos descorrelacionados, nós estamos caindo, nas últimas semanas, nas últimas 2, 3 semanas, por conta de todas essas incertezas políticas, por uma agenda política bastante negativa. Ontem nós tivemos outro escândalo ligado ao Ministério da Saúde, independente das torcidas, das ideologias políticas que hoje dividem o país, botaram um bode na sala. Agora botaram um outro bode, já são 2 bodes na sala. Ainda bem que o Palácio do Planalto é grande, pode caber bastante bodes, O problema é que o mercado financeiro não gosta de bode. Infelizmente, não gosta de bode, mercado financeiro não gosta de incerteza.
Então, porque às vezes até uma notícia ruim, certa, a gente consegue precificar. Agora, quando você tem incerteza, e hoje a gente vive uma incerteza, a gente não tem a mínima ideia do dia após dia dessa CPI do Covid, né? Então o mercado vai precificando uma incógnita, né? Vai eliminando risco. E é o que a gente está vendo no Ibovespa. Do lado técnico, né, que é o que vocês querem ouvir de mim, eu podia estar numa ilha deserta, sem ter acesso à televisão, rede social ou jornais, que o gráfico ia descontar tudo, como preconizava, né, o pai da análise técnica, o Charles Dow. Então, eu que uso análise técnica clássica, com apoio de uma ferramenta, para mim, extremamente poderosa, que é projeção de Fibo. E queira ou não queira, goste ou não goste, acredite ou não acredite, isso aqui funciona, né? Esses estudos são estudos que quem me acompanha vê esses estudos serem traçados antes dos alvos serem atingidos. Então, essa projeção aqui dessa última perna de baixa foi traçada lá no dia 5 de abril, quando rompeu esse topo. Então, no dia 5 de abril, eu tinha esses 3 alvos em verde aqui, tá? E eu sempre trabalho com 3 alvos, e esses alvos são fixos, são razões áureas, né? O 0,61 é a razão áurea, propriamente dito, é o número Φ, né? Da sequência de Fibonacci. E essa sequência de Fibonacci que a gente vê em quase tudo na natureza, em biologia, astronomia e também nas ciências humanas, né, desde a música clássica, instrumentos clássicos, até arquitetura, ou, por exemplo, minha esposa usa isso na odontologia, na ortodontia, o Pitangui usava na cirurgia plástica. E na década de 30 para 40, um investidor descobriu, né, o uso do Fibonacci, né, essas proporções se repetindo nos movimentos nos zigue-zagues, né? Inclusive, já foram feitos estudos, eu tenho até esse paper, de que estudiosos foram, né, para tentar contestar que daquela teoria em diante, a teoria das ondas de Elliott em diante, essa teoria foi desenvolvida pelo Elliott nos anos 30, né, que aí dali em diante tinha sido autoprofecia, as projeções. Não foi o caso, porque fizeram estudos dos índices das ações antes dos anos 30, ou seja, década de 1910, 1920, e as proporções apareciam nos movimentos. Então, assim como a última perna de alta do Ibov antes dessa queda cravou, por exemplo, o segundo alvo, não foi no terceiro, foi no segundo e reverteu, aqui nós vimos o Ibovespa cravar o primeiro, corrigir, depois romper, ultrapassar o segundo e cravar o terceiro. Aqui ele cravou precisamente, né? A minha projeção estava aqui 131, 155, ele foi a 131, 190, 35 pontos em 131 mil pontos é 0,0 qualquer coisa por cento. Ou seja, foi preciso esse topo aqui no dia 7 de junho. Quem trabalha com esse tipo de técnica, né, e usando a análise técnica clássica, viu este canal aqui de alta, também a sua linha de retorno, que é justamente a paralela da linha de tendência de alta, ou seja, a paralela que pega esses topos. Quando a gente vê essa projeção sendo atingida, né, fechando até fora da linha de retorno, o que não é normal. Vide, por exemplo, aqui ainda não existia essa linha, tá? Mas pegando toda a linha de retorno, a gente vê que não é normal trabalhar fora dela, e no dia seguinte a gente teve esse recuo. Aqui você já começa como investidor não, como trader. Investidor pensa no longo prazo, e para investidor os parâmetros são outros para alocação de capital. É geração de renda, é dividend yield, é empresa que gera lucro, que tem geração de caixa, qualquer coisa diferente disso, não importa se é um investimento, entre aspas, de uma semana
um mês ou 6 meses, é especulação. Quando a gente fala de investimento, é longo prazo. Longo prazo são anos, 5, 10 anos, né? E você olha um histórico de muitos anos para trás para ver a consistência daquela empresa. Exemplos, os bancos, por exemplo, né? Os bancos, a Vale, tá? Então, qualquer coisa diferente disso é especulação. Não importa se é um day trade ou se é um swing trade de alguns dias ou semanas. E o bom dessa técnica é que quando você tem esses sinais, você começa a proteger. Começa a proteger para preparar a sua saída se isso se confirmar. E a gente teve essa confirmação depois de uma semana e meia, essa consolidação foi perdida. E depois que foi perdida, a gente veio a ver um movimento, uma subida frágil, né, vindo testar essa região de fundos, e aí finalmente tivemos o sinal que na análise técnica ele dá início a uma tendência de baixa de curto prazo, tá? Neste caso aqui, que foi o pivô de baixa. Então, hoje é quarta, na sexta-feira nós acionamos um pivô de baixa. Mas, de qualquer maneira, na sexta-feira, a mínima foi exatamente cravada nessa LTA que está aqui já pelo menos 2 meses. 2 meses ou mais, né? Viu ela segurar. Então, beleza, vamos aguardar. Na segunda-feira, né? Já isso aqui foi um candle provocado aí pelo estresse, que até é difícil dizer se isso aqui foi reforma tributária ou lá o depoimento do deputado. Para mim, como analista técnico, isso é indiferente, tá? Mas acredito que houve, né, na verdade, a gente sempre vai encontrar uma justificativa para os movimentos depois que eles acontecem. A grande vantagem da análise técnica é que você consegue antecipar muitas vezes isso. Mas antecipar através de análise não significa necessariamente você operar. Você tem uma análise que pode acontecer ou não. No momento que se confirma, aí sim você começa a fazer as operações em cima dessa análise. Então, acabou se confirmando o que a gente imaginava na sexta-feira desse pivô, né? Na segunda, ele fez um movimento claramente de pullback. E ontem, ele veio atingir o primeiro alvo desse movimento de baixa. Primeiro alvo, tá? Hoje ele foi lá novamente testar esse alvo e novamente segurou. Mas, de qualquer maneira, quando eu observo o gráfico como um todo, e é importante eu gastar um tempo valioso aqui no Ibov, porque o Ibov, no final, é o que dá direcionamento para todo o resto, né? Uma vez que o Ibov esteja em tendência de baixa, o investidor ou o especulador de curto prazo, né, ele tem mais trabalho, porque dentro das ações do Ibov vão ter muito mais ações caindo, por isso que o Ibov cai, do que subindo. Então, para quem, por exemplo, só consegue operar na ponta compradora, vai ter que ser muito mais preciso, né, nas suas análises ou na sua seleção de ações para operar comprado, né? Ou então tem que aprender a operar vendido se quiser continuar atuando no mercado baixista, tá? Então, ele perdeu esta LTA, foi no primeiro alvo aqui, tá? Temos esses alvos aqui para baixo, e é aquela história, a análise técnica e o FIBO, eles me dão esses alvos. Agora, qual deles até qual o mercado vai andar, só a mãe de Iná sabe. Isso não é análise técnica, aí é chutômetro. O que eu consigo trabalhar um desses alvos vai segurar. Se vai ser esse ou os de baixo, eu não tenho a mínima ideia. Agora, uma informação eu já posso dar. A média móvel finalmente, né, fez o pivô de baixa, fez esses pullbacks, a média móvel finalmente virou para baixo. Então, posso até apagar esse retângulo aqui para ficar visível. A média móvel vermelha significa que matematicamente, aí não é questão de subjetividade, chute ou bola de cristal, é matemática pura. Matematicamente, se eu pegar os últimos 20 pregões, né, na média, agora eu tenho preços descendentes, né? Na média, que é o que a minha média móvel me diz, eu tenho preços descendentes. Então, reparem que numa tendência de alta, a média móvel ficou verde o tempo todo. Você nem precisava ter
esse jogo de coloração para saber, basta olhar a inclinação que você vê que ela está subindo, né? Mas esse jogo de coloração é interessante porque você vê, né, é mais sutil quando ela dá essa virada, né? Mas mesmo uma virada, a tendência normalmente não vira de uma vez, né? Ela às vezes passa por um cenário de consolidação, o mercado ainda tentando se segurar, até que entrega os pontos e aí temos uma correção maior, tá? Não sei se é o caso do Ibovespa agora, mas matematicamente já posso dizer que no curto prazo eu tenho uma tendência de baixa por vários fatores. Eu tenho a média já virando para baixo, eu tenho já um pivô de baixa armado e confirmado, eu tenho uma linha de tendência de alta rompida, e para quem usa FIBO, eu tenho o terceiro alvo atingido, que é onde normalmente eu espero uma tendência de baixa, ou pelo menos uma correção da última tendência, independente de qual seja o tamanho dela, eu tenho uma correção da última tendência iniciando-se, e aí a gente tem isso se confirmando nessa semana, tá? Mas aqui, para quem realmente é usuário dessa ferramenta, aqui você já pode realizar lucro ou proteger as suas operações nessa região, tá? Quando chega e deixa sinal tão evidente como esse, né? Ainda mais com essas confluências como a linha de retorno, etc. Tá? E aí, quando você tem um movimento desse se estabelecendo, né? Uma das coisas que você pode fazer, ao invés de trabalhar com essas projeções, que elas servem muito mais para o curtíssimo prazo, você pode botar uma retração de todo o movimento de alta, porque é este o movimento que está para ser corrigido. Então aqui, quando eu faço essas projeções, na verdade, eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando os movimentos de curto prazo, os zigue-zagues, mas eu posso, depois que eu tenho um terceiro alvo desse atingido, uma LTA rompida, um pivô armado, se eu quiser trabalhar, né, se eu entender que é o mais provável eu ter uma correção agora de todo este canal de alta, a menos que realmente amanhã esse rompimento, que ontem foi falso, mas isso aqui pode ser apenas um pullback. Hoje já temos o fechamento abaixo da LTA. E agora realmente precisa ter uma segunda confirmação, que é perder este fundo. Tá? O problema é que a gente não pode ficar procurando uma confirmação atrás da outra, que enquanto isso pode ir caindo e você procurando confirmação. Então, vamos ser pragmáticos. Para efeito de último teste, né, última prova dos 9, se fechar abaixo desse fundo, aí não tem mais o que dizer, perdeu essa LTA, tá? Mas a gente pode também ainda vir a ter uma correção até essa média já vermelha para depois voltar a cair. Ou seja, eu não sei exatamente como é que o mercado vai se comportar dia após dia. Eu sei que eu tenho um cenário bem político, bem ruim, né? Que isso traz essa incerteza que leva os investidores a querer sair de ativos de risco, tá? E no momento que eu tenho uma LTA perdida, eu posso chegar e já desconsiderar, apaguei a projeção para ficar mais limpo o gráfico, tá? Vou tirar também esses movimentos de curto prazo, e aí eu posso ficar trabalhando, né? Eu posso começar a me suportar apenas com essa retração aqui, suportar minhas estratégias, ou seja, quando eu perco uma LTA, invariavelmente os ativos, seja uma commodity, uma moeda, ou Ibovespa, ou uma ação, eles devem vir buscar, eu vou apagar até essa outra projeção alternativa, caso rompesse esse topo aqui, coisa que não se confirmou. Então, o Ibovespa invariavelmente deve buscar uma dessas três retrações. Então, estamos falando de 122 mil pontos, 119.250 pontos e 116.450 pontos. Ou seja, um desses três suportes pode segurar o Ibovespa. Então, por enquanto, é o que eu espero, a vinda do Ibovespa até um desses níveis aqui. Tá? Mas é claro, como eu falei, se amanhã por acaso voltar aqui para cima, não significa que esse cenário está totalmente descartado, mas fica adiado até realmente eu ter uma confirmação, um fechamento aqui bem fora aqui deste canal de alta. E agora voltando à correlação com o mercado americano,
aquilo que eu comentei, né? Mercado americano, ó, aqui foi o dia que ele fechou com 0,3% de alta, foi ontem, tá? Eu tenho um terceiro alvo aqui para o meu SP500, né? Eu tinha aqui um alvo de 100% aqui, que foi atingido, reparem que deu uma corrigida, e até forte, tá? Depois ele veio aqui novamente, devagarzinho, ele veio subindo, chegou já a fechar acima desse alvo, né, aqui no dia 14 de junho, mas no dia seguinte, né, ele já foi um falso rompimento, já voltou para baixo, e voltou para baixo forte, né? Foi justamente na esteira do FONC, né, da reunião do Comitê de Política Monetária do FED, aonde se aventou trazer os juros, vou começar os aumentos dos juros no final de 2022 ao invés de 2023, o que é muito longe de qualquer maneira, mas também o início do tapering, que seria a retirada dos estímulos econômicos. Mas aí deu esse estresse, né, nesses 3 dias, e aí os próprios Fed Boys, na semana seguinte, vieram tentar acalmar o mercado, e o próprio Jeremy Powell também no Congresso, dizendo que realmente o foco dele é pleno emprego, não é agora a questão da inflação, que apesar de estar 5% ao ano, ele ainda acha que é transitória, tá? Tá correndo atrás da curva, o Fed americano. Mas, de qualquer maneira, ele vem subindo com bastante fraqueza, e aí eu tenho esse alvo aqui, tá? Agora nos 4.306. E não é só o SP, o Nasdaq também. Ele veio numa arrancada bem mais forte, tá? Mas se você olhar, o que realmente tem puxado essas ações, né, o SP o Nasdaq, perdão, nos últimos dias, são as ações de tecnologia, né, aquelas 5 FANGs do clube de 1 trilhão, no caso 2 trilhões, né, quem entrou por 1 trilhão agora era o Facebook, que faltava, as outras todas aí na casa dos 2 trilhões, e a puxada que deu Microsoft nos últimos dias, Apple, tá? E que até com o anúncio que vocês fizeram agora, que eu acompanhei, né, recordes históricos, Microsoft passando do market cap de 2 trilhões, a Apple também voltando a subir, ainda não está no topo histórico, mas tentando romper este topo, e essas 5 ações acabam tendo um peso aí de aproximadamente 50% do Nasdaq inteiro, que são 100 ações. E no caso, essas 5 ações de tecnologia, elas têm um peso de 25% do SP500, um pouquinho menos. Então são 5 ações que acabam tendo quase 1/4 do peso de uma lista de 500, tá? Então são ações que a gente tem que ficar acompanhando, porque elas foram muito a locomotiva de todo o mercado nesse último 1 ano e meio, e também ao longo de 2018 inteira, tanto é que quando elas corrigiram em 2018, a gente viu uma correção grande aí do SP500, tá? Mas elas têm puxado. E a gente começa a ver divergências nos índices americanos, né? Quando você vê que o SP500 e o Nasdaq são índices ponderados por valor de mercado, e, no caso, valor de mercado destas 5 empresas, Apple, Microsoft, Google, Facebook e Amazon, acaba distorcendo. Quando você vai para um índice mais clássico, né, que não tem essa distorção, como o índice Dow Jones, você já vê que o índice Dow Jones não está na mesma pujança, né, do SP e do Nasdaq, que são meio que tracionados aí pelas FANGs, né, pelas Big Techs. O índice Dow Jones, apesar de ter subido hoje 0,61, reparem que o topo dele foi em 10 de maio. Nunca mais ele veio lá romper topo, enquanto o SP e Nasdaq estão subindo. Isso, para quem é grafista, é uma divergência, né? Nos próprios princípios da teoria de Dow, um índice precisa ser confirmado pelo outro, né? Então, como o Nasdaq e o SP acabam se confirmando entre si pelo peso das 5 FANGs, quando a gente vai para o Dow Jones, que inclusive tem 2 dessas 5, que é a Microsoft e a Apple, mas elas não têm o mesmo peso, as outras 28 empresas acabam tendo um peso tão relevante quanto empresas de tecnologia. E a gente vê que, então, com as outras empresas, o Dow Jones não conseguiu fazer novas máximas históricas. E quando a gente pega um outro índice clássico,
né, criado aí também no século XIX, que é o Dow Jones Transporte, que é o que eu mais gosto de comparar com o Dow Jones Industrial, né, até pela metodologia de cálculo e também pela questão dos fundamentos, né? Se você entende que o mercado industrial, né, as ações das grandes indústrias, das grandes empresas, a economia, a velha economia, né, tá bombando, você espera que o índice de transportes também acompanhe, né? Foi uma metodologia criada pelo Charles Dow, depois que houve a bolha das ferrovias, e aí ele tinha um único índice Dow Jones, aí ele quebrou em dois, transportes e industrial, para não ter o risco da distorção, e ele cunhou esse princípio que um índice tem que confirmar o outro. Vamos ver o de transportes. O índice de transportes, onde ele está... Só um segundo, tenho que marcar com uma cor, porque toda vez que eu vou procurar ele, eu me perco aqui na lista. André, ó, só para a gente dar uma reforçada, vamos olhar esse outro índice, mas a gente já está estourando aqui o nosso tempo, né? Já está chegando aqui no finalzinho. Mas se você quiser também só deixar suas considerações rapidinho aí sobre isso. Sempre muito bom receber o índice de transportes caindo fortemente, né, já em tendência de baixa clara, confirmando que o industrial está fraco. Ou seja, por que eu estou perdendo um pouco de tempo com esses índices americanos aqui? Porque eles têm uma correlação, eles são a locomotiva do mundo. Se aqui está com fraqueza ou com divergência, mais do que nunca a gente tem que ter preocupação com nossa bolsa, Ibovespa. E o Ibovespa, como eu falei, já está trabalhando descolado. Então, é a hora de todo especulador, né? De novo, não é investidor, é especulador, seja de curto prazo, day trader, ou de um prazo um pouquinho maior, semanas ou meses, botar as barbas de molho e começar a gerenciar as operações para proteger. Principalmente se está ganhando, não deixar esse lucro embora, né? Embora por negacionismo de que o mercado pode corrigir. Eu vejo hoje muito negacionismo na condução dos seus investimentos, né, como se o mercado só pudesse subir para sempre, né, que é até um comportamento que a gente vê muitas vezes do pessoal de cripto, né? Cripto a gente vê que, desde a última vez que a gente se falou, o mercado voltou a dar porrada para baixo de novo, agora outra recuperação, mas ainda dentro de uma tendência de baixa, dentro do que a gente pode chamar de um pullback para retomar a queda. Então temos que ficar... os gráficos, eles acabam, se você olhar com frieza, sem torcida, sem ideologia, eles são uma ferramenta das mais importantes para o profissional, para o especulador, tá? Para o investidor, como eu falei, aí o bicho é outro. Aí realmente é pensar a longo prazo e aí na linha do Barsi. Se cair, melhor ainda. Eu vou lá, compro mais barato as empresas com bons fundamentos, que o dividend yield supera a Selic. É essa a filosofia do investidor de longo prazo, não é se importar tanto com o preço. Mas é claro, né, o preço importa sim para o longo prazo, para o investidor, para comprar mais barato. Isso é o que vai dar o resultado de performance para ele ao longo dos anos. Mas, tá certo. Mas é isso. Acho que deu para dar uma visão geral, porque é o índice, né? O índice que acaba dando direcionamento para todo o resto do mercado. Perfeito. Sempre muito legal aqui receber o grande ovo de Wall Street, né? O André Machado. É muito gostoso aqui. Por mim, a gente ficaria aqui 15 horas só eu já falei, eu né, já pedi tempo, até pipoca, né, o tempo tá sempre curtinho, né? A gente começa a conversar aqui, começa a fazer análise com o André e o tempo vai embora. Exatamente. Mas muito obrigado, viu, André? Eu ainda André, tenho esse vício de falar com uma linguagem meio professoral para ensinar, em vez de ser objetivo. Imagina, o pessoal aqui no chat está gostando bastante. Se quiserem que eu vá mais rápido, que eu traga mais ações quarta-feira que vem, vocês me avisam que eu consigo aí passar umas 30, 40 ações rapidinho. É que isso aqui para mim sintetiza todo o mercado, né? Exatamente. Fique à vontade, a casa é sua, então sinta-se à vontade aqui. Quarta-feira a gente se vê de novo, né? Obrigada, André. Se Deus quiser, muito obrigado. Muito obrigado, bom semestre para vocês, bom mês de julho aí para todos vocês. Opa, para todos nós. Obrigada. Amém. Então, tchau, um abraço, boa noite. Tchau, André. Boa noite para você. Eu já começo me despedindo também, né, da minha dupla, Rafael Lara. Rafa, a gente se encontra então amanhã?
Exatamente, né, Hanna? Lembrando que você pode sempre nos acompanhar no nosso portal www.bmcnews.com.br, nas nossas redes sociais, @bmc.news. Mandando um beijo de novo pra tia Vera, que sempre tá assistindo aqui, pra dona Daniela também, que senão fica brava, porque eu mandei beijo pra uma, não mandei beijo pra outra. Então, mandei beijo pras duas aí. Até amanhã, né, Hanna? É isso aí, Rafa. O BMC Now fica por aqui. Uma ótima noite pra você e a gente se encontra novamente amanhã. Tchau, tchau.